Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé, o programa da família que ama Deus. Para nós é uma honra, é um prazer tê-los conosco, telespectador, meu querido, minha querida, para juntos conhecermos mais da Palavra de Deus. Eu quero te fazer um pedido nesse momento. Você que acompanha o nosso programa, você que gosta da Palavra de Deus, compartilha com os seus amigos, com os seus parentes, chama a família junto para assistir. Por afinal de contas, estamos aqui crescendo na Palavra de Deus. E você nos encontra no canal do YouTube, nas redes sociais do Instagram, Facebook, e pode nos assistir também no canal 12 da NET Claro, às quintas e sextas-feiras, às 17 horas. E o assunto que vamos tratar hoje é um assunto de extrema importância. Assim como a fé é muito importante, este assunto também é de muita importância, juntamente com o amor de Deus e tudo que diz respeito à palavra e o próprio Deus. E o tema de hoje que vamos tratar será o temor ao Senhor. Afinal de contas, o que é o temor ao Senhor? Ou, em algumas versões, temor do Senhor. Eu creio que você que está nos assistindo, quando ouve essa palavra temor, a primeira conexão que vem à sua mente, a primeira lembrança é de medo, pavor. Mas essa palavra temor não tem somente esse sentido, mas também tem um sentido de reverência, de um profundo respeito para com alguém. E o que a palavra de Deus diz sobre o temor? Vamos aprender? Em Provérbios, no capítulo 8, versículo ou verso 13, vai nos dar uma primeira explicação do que é, uma definição do que é o temor do Senhor. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Então temos aqui nesse momento, dada pela palavra do Senhor, uma definição. Está dizendo que é. Então o que é o temor do Senhor? O que é esse respeito? É odiar o mal. E por quê? Porque também Deus odeia o mal. Ele, nosso Deus, como um Deus de amor, um Deus de justiça, ele odeia tudo que representa o mal. E ele vai aqui, a palavra vai nos dizendo, por exemplo, a soberba. Porque a soberba é algo que é contra o temor do Senhor. Pois a soberba é um sentimento que faz a pessoa achar que ela é melhor que qualquer outra pessoa. E a arrogância? A arrogância é um sentimento também que faz com que a pessoa creia que só ela está certa, mas ninguém. Então, ambas as atitudes, ambos os sentimentos são algo que vai contra o quê? Ao respeito ao Senhor. E também diz sobre mau caminho. O que é mau caminho? É fazer mal às pessoas, é prejudicar as pessoas, é ser egoísta, é pensar em si próprio. E a boca perversa são aqueles que difamam as outras pessoas, que criam intrigas,
que fazem fofocas, todas essas coisas Deus odeia. Então, se o temor do Senhor, temor ao Senhor é odiar o mal, eu entendo que inversamente proporcional é amar o bem. E a palavra medo não cabe aqui nesse contexto. Eu dizer, o medo ao Senhor é odiar o mal. Não. Mas eu posso trocar aqui, sem medo de perder a essência do texto, que a reverência ao Senhor é odiar o mal. Então entendemos pela própria palavra nos ensinando o que é o temor ao Senhor aos olhos de Deus. E a Bíblia fala mais sobre o temor ao Senhor? Fala muito mais. Provérbios 1:7 vai nos dizer aqui claramente sobre algo também da palavra do Senhor, muito forte. Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então temos que o temor do Senhor também é definido como um princípio do conhecimento. Então, reverenciar a Deus, você amar respeitosamente a Deus, vai iniciar na tua vida um caminho de conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês foi o versículo que eu tive a primeira experiência da minha vida com Deus. Como já falei em alguns vídeos anteriores, eu não tive toda a minha vida uma vida regrada, uma vida nos caminhos do Senhor. Mas houve um período da minha vida, desde a minha adolescência até o início da juventude, e que, como muitos jovens hoje, estive perdido, estive em trevas. E numa madrugada em que cheguei após bebedeiras e após boemias, chegando em casa por volta das 4 horas da manhã para acordar às 5h30 para ir trabalhar, eu cheguei em casa e havia uma Bíblia no meu quarto. Eu peguei essa Bíblia nas mãos e disse com muito atrevimento a Deus, porque não tinha um temor naquele momento. Eu disse: Deus, se você existe e se há alguma coisa para mim nesta Bíblia, eu quero sentir algo agora. E abri. Quando abri, meus olhos foram diretamente para esta passagem. Quando eu li esta passagem e eu vivia falando que eu era louco, uma expressão, de jovem, falar, eu sou muito louco, eu sou louco. Isso tocou tão profundo no meu coração e eu disse, mas eu não desprezo a sabedoria. Eu não desprezo a instrução. Eu não estou desprezando Deus. E aquilo começou a me comover, eu comecei a chorar. Mas chorar feito uma criança. Chorar desesperadamente. E então eu fechei a Bíblia e eu via muito naquela época em questão, muitos anos atrás, que fala, se você lê a Bíblia, você fica doido. Eu falei, Deus está ficando doido, porque eu leio a Bíblia, eu estou chorando, não sei nem porque eu estou chorando. E eu fui dormir. Meus queridos, quando eu acordei, parecia que eu tinha dormido horas. Não parecia que eu tinha dormido somente 1h30. E quando acordei, não tinha mais gosto de bebida na minha boca. Não tinha mais gosto de cigarro. Não parecia que eu tinha passado a noite inteira em farra, de maneira desregrada. E para fechar esse quadro, e minha mãe foi testemunha disso, quando ela foi me chamar, que eu levantei e tirei o cobertor que estava de cima de mim, caiu como uma água escura desse cobertor. E eu entendi que algo do sobrenatural de Deus havia acontecido naquele quarto. Demorei ainda 3 anos depois desse episódio para vir me converter. Mas depois desse contato, eu nunca mais fui o mesmo. Pois a partir deste dia, começou a ser desenvolvido dentro do meu ser o temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
Em Salmos, e eu amo o livro de Salmos, pois não sei se você, telespectador, sabe disso, mas o livro de Salmos são canções, são poemas, que eles nos mostram momentos de orações. O livro de Salmos, em seus 150 capítulos, nos mostram momentos de oração. E em Salmos, aqui 25, 14, vai nos falar sobre o temor do Senhor, que o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Olha o que a reverência ao Senhor, o temor ao Senhor produz: intimidade com Deus. E Deus passa a compartilhar os segredos dele. O temor ao Senhor também é proteção. Salmos 34, 7 vai nos falar sobre isso. Salmos 34, 7 vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa poderosa. Não somente a presença do anjo do Senhor intimidando o inimigo, mas também deixa muito claro que nos livra. Então, o temor ao Senhor, esse estilo de vida de temor ao Senhor, de reverência a Deus, desse amor respeitoso a Deus, faz com que criamos um relacionamento de intimidade com Deus e nos aproximando de Deus. E quem, meu querido, minha querida, está próximo de Deus, vive a proteção do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é algo sobrenatural. Então, os testemunhos que você ouve de livramentos de pessoas que temem a Deus, está aqui a explicação, está na palavra. Não é simplesmente sorte. Ah, fulano tem tanta sorte, já escapou da morte uma, duas vezes. Não é. É um temor ao Senhor que é dentro do coração dele, uma intimidade, uma ligação. Isso, o temor ao Senhor cria uma ligação com Deus tal que você passa a contar com a proteção dele. E por que a proteção? Porque a presença dele está contigo. E na nova aliança, como é que entendemos o temor do Senhor no Novo Testamento? Você provavelmente deve ter ouvido falar algo mais ou menos que: mas o amor lança fora todo o temor. Então essa coisa do temor ao Senhor é do Antigo Testamento, é do passado. Realmente temos essa passagem. E essa passagem, ela lida de maneira isolada, talvez realmente traga um pouco de, eu não digo confusão, mas limitação do entendimento profundo que há sobre o temor do Senhor. Em 1 João 4:18 vai ter essa frase, que na verdade é um texto bíblico. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, vamos ter que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aqui nesse texto, e alguns textos da Bíblia, realmente a palavra temor está falando de medo, de pavor. Mas se fosse somente esse texto que estivesse na Bíblia falando sobre o assunto, realmente eu teria que concordar que a palavra temor no Novo Testamento, na Nova Aliança, remete-se somente a medo, mas não é. Há muitas passagens do Novo Testamento falando sobre temor. E uma delas é que eu vou ler agora para vocês, em Atos 2:43. Em Atos 2:43 temos a seguinte passagem: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se eu colocar a palavra temor aqui, não fará sentido. Em toda a alma havia medo, não, mas em toda a alma havia reverência.
Em toda a alma havia um respeito. E muitas maravilhas, ou seja, milagres de Deus, sinais de Deus se faziam pelos apóstolos. O livro de Atos é o livro da Igreja de Cristo, com Jesus já ascendido, já ao lado direito de Deus nos céus, vivendo sob a supervisão, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito Santo de Deus estivesse agindo com a igreja, era necessário haver uma reverência, um temor, no sentido de um amor respeitoso profundo para com Deus, para com Jesus e para com a palavra do Senhor. No livro de Atos 9:31, vai me dizer aqui o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor ao Senhor e consolação do Espírito Santo. Andando no temor do Senhor, ou no temor ao Senhor, ou seja, caminhando, prosseguindo, crescendo em graça e conhecimento, agindo, atuando. E olha que coisa linda junto. E consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo acompanhava a igreja de perto. O Espírito Santo acompanhava os passos da igreja. O Espírito Santo, ele ali aprovava as atitudes da igreja do Senhor. Isso é lindo, mas tudo isso é necessário o quê? Uma reverência, não medo. Porque o medo, uma relação de medo não cria vínculo, não cria intimidade. Talvez você, meu querido telespectador, minha querida, talvez cresceu num lar em que a relação com o teu pai foi uma relação de medo, não de temor e respeito. Talvez foi uma relação que havia muita opressão, talvez violência. Então, talvez para você que esteja ouvindo hoje esse programa, a palavra temor não te soa muito bem. Mas a palavra de Deus tem o poder de abrir nossas mentes para novos horizontes e para nos libertar de prisões emocionais que possamos estar vivendo. Então, quando o temor ao Senhor, o temor, ele é focado em Deus, o que Deus está pedindo não é medo, mas é reverência pela pessoa ao qual Ele é. Em Romanos 13:17, vai nos dizer, 13:7, aliás, Romanos 13, versículo 7, vai nos dizer: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Olha que interessante. Como o Espírito Santo, usando a vida de Paulo, pois Paulo foi o escritor inspirado pelo Espírito Santo, a escrever o livro para o povo de Roma, ou seja, para os romanos. Ele está dizendo aqui, você que é romano, né? Você deve respeitar as leis de Deus e as leis dos homens. Então, a quem você deve pagar tributo, pague o tributo. A quem deve pagar imposto, pague o seu imposto. A quem você deve o temor, a reverência, o respeito, conceda o respeito. E a quem você deve conceder honra, dê honra. E aqui a Bíblia não falaria a quem medo, não. Porque o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele diz que ele é um Espírito que nos dá ousadia e não medo. Mas uma ousadia respeitosa. Uma ousadia reverencial, de maneira moral e ética. Esse poder do Espírito, essa ousadia que veio do Espírito, jamais é para desrespeitar autoridades. Para você colocar o dedo na cara de alguém, jamais. Mas é um poder de Deus que se manifesta de maneira reverencial, de maneira respeitosa, respeitando a autoridade de cada pessoa, o posto de cada pessoa.
No caso de vocês, filhos, honrando e respeitando pais. Nós que vivemos em sociedade, respeitamos as autoridades constituídas. E tudo isso em temor, em reverência. Aleluias, glória a Deus. Em 2 Coríntios 5:11, vai nos relatar algo muito importante. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Olha que o texto está nos dizendo. Sabendo o temor que se deve ao Senhor. Com essa consciência do temor ao Senhor, de reverência ao Senhor, de respeito ao Senhor, é que, consequentemente, persuadimos e influenciamos os homens à fé. Então, uma fé em que ela não está imbuída, não está carregada de temor ao Senhor, não é uma fé genuína do tipo de Deus, do tipo que a palavra nos ensina a exercer. A fé em Deus, além do amor a Deus, ela deve ter também a reverência, o respeito a Deus. E no 7:11, 2 Coríntios 7:1, vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então você reverenciar a Deus, respeitar a Deus, faz com que você aperfeiçoe a sua santificação. E você pode estar me perguntando, mas pastor Alan, como é que eu faço então para reverenciar a Deus? Eu vou te falar. Você reverencia a Deus, primeiramente, conhecendo o caráter de Deus. Afinal de contas, quem Deus é? Nós sabemos muito do que Deus pode fazer. Ele cura, Ele ressuscita, Ele salva, Ele prospera. Mas quem Deus é? Qual o caráter dele? O que Ele gosta? Está na Bíblia. Está na palavra. Vimos um pouquinho ali que Ele odeia o mal. Já é uma dica, já é um ensino muito profundo. Então, a partir do momento que Ele odeia o mal, e eu passo a amar o bem, eu já estou praticando o temor ao Senhor. Mas esse bem, não da maneira que muitas vezes estão se falando por aí, porque às vezes o bem é entendido como o que faz bem a uma pessoa. Mas se faz bem uma pessoa e está prejudicando a outra, então não é bem. A palavra vai nos dizer, vai nos orientar do que é o bem também aos olhos do Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, que você nos assiste, é necessário lermos a palavra, ouvirmos a palavra. Você pode me dizer, pastor Ara, eu não sou tão bom de leitura. No YouTube, por exemplo, na internet, você consegue a Bíblia, o áudio. Você pode estar ali na condução, você pode ali estar no carro e através do seu celular conectado com o rádio do carro, ouvindo a palavra de Deus. É importante que você se encha dessa palavra para que haja uma transformação na tua vida e você passe a viver esses princípios. Em Efésios 5:21, vai dizer que temos que nos sujeitar uns aos outros no temor ao Senhor, no temor de Deus. Olha que forte isso. Quando você reverencia a Deus, você respeita a Deus,
Você aprende a respeitar as pessoas à sua volta também. Você aprende a respeitar os mais velhos, por exemplo, numa condução, cedendo lugar para ele. Você aprende a respeitar pai e mãe, não discordando ou desmentindo ele na frente de outras pessoas. Você aprende a respeitar um professor na sala de aula. Você aprende a respeitar as autoridades na rua. Você aprende a respeitar outras pessoas, independente da classe social, independente do status. O respeito a Deus começa a te transformar. Esse temor ao Senhor começa a mudar você de dentro para fora. Você passa a dia após dia, pouco a pouco, se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Em Filipenses 2,12, vai nos dizer que, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui podemos entender com respeito a Deus e com zelo da salvação. É algo maravilhoso. E em 1 Timóteo 5,20, para encerrarmos esse período da leitura, vamos ver que em 1 Timóteo 5,20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Está falando aqui de respeito. Respeito às coisas santas do Senhor. A palavra de Deus, independente do que falaram para você, meu querido, ela é santa. A fé, a palavra de Deus diz que é algo santíssimo. E o temor ao Senhor, como acabamos de ver em vários versículos, e por isso que foi necessário usar os vários versículos, você entendeu que a palavra temor não é somente medo ou pavor, é respeito e reverência. Então é necessário que tenhamos esse respeito pelas coisas de Deus. Respeito pela família, pois a família é um projeto de Deus. Respeito pelas pessoas mais velhas. Respeito por aqueles que têm autoridade. Respeito ao próximo. Porque o temor ao Senhor eu também entendo que é o amor na prática. O amor em ação. Então, se você entendeu, meu querido, que você precisa, a partir de hoje, a partir de agora, viver essa vida de temor ao Senhor, de reverência a Deus, essa palavra foi para você. E eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é tão profunda e maravilhosa, e que nos esclarece sobre todos os assuntos, inclusive sobre o temor ao Senhor. E eu oro com este meu amigo, minha amiga, este telespectador, que entendeu que até aqui talvez ele até amava ao Senhor, mas não estava vivendo uma vida de temor ao Senhor, de reverência, de respeito. Mas ele quer a partir de hoje viver essa vida de temor, de respeito e reverência a Ti. Te peço, ó Pai, no nome de Jesus, dá forças a ele para a partir de hoje viver esta vida. Ser transformado, ser mudado, ser impactado pela Tua palavra. E se a partir de hoje ele deseja ter uma aliança contigo, Senhor, recebe-o como teu filho em nome de Jesus. E se por algum motivo ele se afastou de ti, recebe o Senhor, por nesse momento ele deseja se aproximar de ti em nome de Jesus. E se você quer entregar sua vida ao Senhor neste momento, fale comigo. Diga seu nome. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E a partir de hoje, eu faço parte
do seu reino de luz e renego e rejeito as trevas. Nasci de novo e a partir de hoje andarei com o Senhor em amor e em temor ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz com a sua decisão. Estou muito feliz com você, meu amigo, amiga, telespectador, que nos acompanhou até aqui. E queremos te conhecer. Nós estamos aqui na Igreja Verbo da Vida, Barro Duro, em Maceió, na Avenida Juca Sampaio, número 22, de frente aqui ao Amadeus Madeiras. E estaremos aqui, prontos a te receber, prontos a lhe dar um abraço e para te conhecer. Agradeço a tua audiência e, como eu falei no começo do vídeo, compartilhe este vídeo, fale para amigos, para parentes do nosso programa, para que mais vidas sejam impactadas. E nós, do programa Palavra da Fé, desejamos que sejam abençoados no nome de Jesus.